silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Bora lá. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer um filósofo francês que viveu aí na transição do século XX para o século XXI. Morreu recentemente, em 2015, nasceu em 1923. E ele vai desenvolver alguns conceitos bastante interessantes para analisar a sociedade moderna e contemporânea, na verdade, para analisar também o ser humano. Uma das coisas que ele vai identificar em nós é que o desejo é mimético. O que significa isso? Você sabe? Alguém sabe o que é mimético? Ninguém sabe? Então, uma dica aí para vocês aumentarem o vocabulário. Mimético vem do grego mimesis, que quer dizer imitação. Ou seja, aquilo que nós desejamos geralmente é imitando alguém que deseja a mesma coisa. Então, o desejo para ele é mimético. O desejo é diferente da necessidade. A necessidade ela surge em nós, independentemente da nossa vontade, e ela precisa ser satisfeita, porque se nós não satisfazermos as nossas necessidades, a gente vai perecer. Por exemplo, a sede. A sede é uma necessidade. E aí, se você não matar a sua sede, você morre de sede. É a mesma coisa que a fome. Agora, aquilo que você vai beber para poder enganar a sua sede ou comer, que não é uma necessidade, muitas vezes a gente o faz por imitação. Você vê alguém indo num restaurante chique, tomando um vinho, que não satisfaz a sede, pelo contrário, o vinho é uma bebida alcoólica, que altera seu estado de consciência e te desidrata quando tomada em quantidades maiores. Se você vê a pessoa tomando um vinho, num lugar chique, aquilo desperta o seu desejo, não a sua necessidade. Porque se você não fizer aquilo, você vai morrer. Agora, se você não beber água, você morre. Aí ele posta lá o prato. Um prato sofisticado, lindíssimo. Muitas vezes nem é tão gostoso assim. Mas é instagramável, né? Aquilo desperta o seu desejo. Porque o desejo, ele acontece por imitação. A gente vê os outros fazendo, a gente quer fazer também. Aquilo não é necessário. Se você não fizer aquilo, você não vai morrer. Mas, hoje, né, a indústria cultural ela trabalha nessa perspectiva, fazendo com que a gente acredite que os nossos desejos se tratam de necessidades. Se a gente não tiver aquilo, a gente não será feliz. Se a gente não tiver aquilo, você vai se sentir um excluído, um marginalizado, alguém insatisfeito, alguém infeliz. A mesma coisa acontece, por exemplo, em relacionamentos. Você olha para um relacionamento ou para alguém na escola, geralmente tem aquela pessoa que é a mais desejada da escola, né? Aquilo acontece por mimesis, por imitação. Uma pessoa vê que alguém gosta dela, a outra também começa a gostar, a outra começa a gostar e assim sucessivamente. E dentro de um próprio relacionamento, se a pessoa não achar que a outra é desejada, o desejo dela diminui sobre a pessoa. Se você pensar, se eu largar essa pessoa, ninguém vai querer ela, você fica tranquilo para largá-la. Você só se desespera se você souber que ao largá-la, vai ter um monte querendo. E se tiver um monte querendo, aí você fica louco. Principalmente se você achar que esse monte que está querendo é algumas pessoas que previamente você já achava que poderia ter alguma coisa com ele. Ou com ela. Você pensa, será que se eu largar, ele vai ficar com aquela? Ou com aquele? Porque o desejo é mimético. Muito específico. Vai? Parecendo desabafo. É, tá bem específico. Não, assim, funciona.
Eu falo porque eu também já vivenciei isso. Mas é mimesis. A teoria não é minha, é dele. Só se aplica muito bem, sabe? Aplica muito bem a qualquer pessoa. Vocês ainda estão jovens, talvez não tenham ainda experimentado tanto os relacionamentos. Eu já tive um bocado. Eu sei como é que funciona, é assim mesmo. O desejo ele é despertado pela mimesis e pela imitação. E aí, por conta do desejo mimético, isso cria rivalidades, tensões, tretas, BOs. E esses BOs levam a violência. As violências surgem com disputas que nascem por conta do desejo mimético. Aí surgem as brigas, né? Surgem as guerras. E aí o ser humano, num determinado momento, para tentar diminuir a violência, ele criou o bode expiatório. O bode expiatório é uma figura que ocorria na Bíblia. Uma vez por ano, o povo hebreu, os judeus, eles pegavam um bode e faziam uma oração e colocavam sobre o bode todos os pecados do povo. Aquilo foi para substituir antigos rituais de sacrifício humano. Agora, para não sacrificar mais gente, ou seja, empreender a violência contra pessoas, vamos transmitir ou passar isso para um animal. Aí continua acontecendo o sacrifício, mas agora de um animal. Então transferiam para o bode e soltavam o bode no deserto para ele morrer. Aí o bode ali encarnava os pecados e, após aquele ritual, o povo se sentia liberto desses pecados. Pecados que surgem justamente da inveja. A inveja nasce desse desejo de imitar o outro. Ou, ao ver o outro fazer algo, você querer fazer o mesmo. Então, a maior parte dos pecados surgia assim. Então, o bode expiatório vem para tentar fazer isso. E aí o ser humano começou a fazer isso de forma cada vez mais consistente. A própria religião cristã é fundamentada num bode expiatório. Quem que é o bode expiatório da religião cristã? Jesus. Ele foi sacrificado para poder limpar, libertar a humanidade dos seus pecados. E assim conceder à humanidade a possibilidade da salvação. Então, isso continua acontecendo até hoje. A sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade extremamente corrupta. Nós somos corruptos. Nós elegemos corruptos. Mas, hora ou outra, a gente elege um corrupto para odiar. Como se fosse só aquele. É um bode expiatório. Agora, não tanto, mas eu lembro, no período da Dilma ali, do PT, do Lula, o brasileiro elegeu o PT e o Lula como um bode expiatório. E começou a, de alguma maneira, identificar nele a encarnação da corrupção brasileira. E aí ele precisava ser sacrificado, tanto que ele foi preso, né? Depois foi solto. Mas é uma tentativa de fazer dele um bode expiatório, de se purificar. Purificar do quê? Daquilo que está na gente. A gente projeta no outro aquilo que há dentro de nós. Achando que assim a gente se libertaria da corrupção. Acabou a corrupção depois que o Lula foi preso. Não resolve. O bode expiatório, na verdade, não parte de um ritual para poder limpar a nossa consciência, não para resolver o problema. Aí, fazendo o impeachment da Dilma, colocando o Lula na cadeia, acreditamos que a corrupção do Brasil estava acabando. E não. O problema é que essa galera também parece que não estuda, né? Parece que é um tanto quanto limitada intelectualmente, um Sérgio Moro da vida. E aí a gente vê a esquerda também acreditando que isso para fazer, ao limar o Bolsonaro virou um bode expiatório também agora. Agora é o Bolsonaro esse bode. Porque a esquerda o elegeu como
um ditador, um sujeito que representa algo similar àquilo que aconteceu no século XX, como o fascismo, e ele precisa ser preso, eliminado da política. Ele fez coisa que também outros políticos fizeram em outros tempos, a própria esquerda empreendeu em alguns momentos, mas aí ele vira o bode expiatório. Ele é a encarnação de toda uma série de comportamentos que são recriminados por um grupo que é a esquerda. Então, geralmente acontece isso. Cada grupo, a direita elegeu o Lula como bode expiatório, a esquerda elege o Bolsonaro como bode expiatório. A gente funciona assim. E acredita que limando essa figura, o problema estará resolvido. Será que resolveu? Surgiu um monte de bolsonarinho aí. Tem o Nicolas Ferreira aí que está bombando nas redes sociais. É um exemplo disso. Só falando merda. A mais interessante foi a recente sobre a atleta. Atleta que, segundo ele, era trans, né? Mas ele mostra que nem a natureza é bem resolvida. A galera religiosa conservadora defende um ideal de natureza que não existe. Nem a natureza é bem resolvida. A atleta lá, a boxeadora, a argelina, ela tem promoção no XY. A biologia ali, a Juliana sabe disso, né? XY é de quem? É de sexo masculino. Mas aí ela tem vagina e útero. Uai! Como é que a natureza coloca a promoção XY numa figura, mas desenvolve genitais e útero? E dá a possibilidade de engravidar e reproduzir? Como assim? Então isso mostra que nem a natureza, ou seja, Deus fez a natureza para o cristão, nem a natureza é bem resolvida. E aí ele quer que nós, seres humanos, sejamos bem resolvidos, sendo que a gente tem cérebro, e o cérebro complexifica ainda mais a coisa. Aí eles são contra a identidade de gênero, né? LGBTQIA. Pessoal, vai acontecer a palestra agora, essa sala aqui, apenas o Gabriel Henrique assinou. Ele tinha me falado que o Máximo e o trio ali, né? O trio, sim. E o trio queria ir. Você vai, Máximo? Sim. Você vai? Não vai não? Então pode resolver um favor de vocês dois para poder ir. Tá bom? É uma palestra de agricultura sobre agronomia. Pode parar de quem né? Obrigada, viu? Aí continuando, segundo o René Girard, o cristianismo tentou romper com essa dinâmica do bode expiatório. Porque Jesus seria o último dos bodes expiatórios para a gente não fazer isso, não empreender mais a violência. Então a revelação cristã é uma revelação que prega que Jesus foi a última e perfeita libação, ou seja, o último e perfeito sacrifício, o último e perfeito bode expiatório. E agora não necessitamos mais eleger bodes expiatórios, empreender a violência contra eles. Pelo contrário, o cristianismo vem pregar o perdão e a misericórdia para romper com a violência. Mas aí mostra mais uma vez também que a galera não entendeu nada que Jesus veio trazer, veio ensinar. Porque aí, a boa parte da galera conservadora, bandido bom é bandido. Você diz que é cristão defendendo uma idiotice dessa. Mostra que você não compreendeu nada do Evangelho. Jesus dizia que não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Mas aí, é que ele morra, que ele se foda. Não era o que Jesus pregava. Ah, mas Jesus não questionou a pena de morte. Você não foi condenado à morte. Como que não questionou? Leia os evangelhos. Leia as pregações de Jesus. Você vai ver que não tem nada de violência ali. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece também à esquerda.
Se alguém lhe tomar a sua túnica, dê também as suas sandálias. Ou seja, não reage. Não use de violência. Mas o cristão, conservador, ele acha que tem que andar armado e retribuir a ameaça de violência. A violência que nem aconteceu com uma bala no meio da cabeça do criminoso. Então, uma perspectiva completamente avessa. Se você olhar para os primeiros cristãos, os apóstolos, todos eles morreram martirizados. Nenhum pregou revolução. E a esquerda também quer pegar Jesus como modelo. Jesus não pregava revolução alguma. Jesus não queria uma revolução, principalmente violenta, para transformar esse mundo. Porque ele dizia, segundo ele, o reino dele não era desse mundo. Então cada lado político quer sequestrar o ideal cristão para poder dizer que é dele. E ambos distorcem a mensagem para poder defender as suas pautas, suas ideias, sua ideologia. O cristianismo é isso, é o perdão, é a misericórdia, é o não revidar. Jesus não revidava. Poderia ter feito com que o povo se insurgisse para poder impedir com que ele fosse sacrificado, por exemplo, como o Islã fez, Maomé fazia, né? Maomé pensava numa outra perspectiva. Ele era mais revolucionário, podemos dizer assim. É uma outra religião. Então, foi um filósofo historiador francês, ele escreveu lecionou sobre um amplo espectro de temas, falou sobre muita coisa, como de economia até a crítica literária. É mais conhecido por sua teoria do desejo mimético, ou seja, nós desejamos, o desejo é despertado em nós pela imitação, tentativa de imitar os outros. Na sua obra Mensagem Romântica e Verdade Romanesca, escrita em 1968, ele usou a mitologia antiga. E em todas as religiões antigas tinham sacrifícios. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia é sobre sacrifício o tempo todo. E aí os sacrifícios humanos, lá em Abraão ia sacrificar o filho. Aí Deus vai e manda um cordeiro, para que ele não sacrifique Isaac. E ali já muda simbolicamente o sacrifício. E o sacrifício humano passa a ser proibido. Porque era comum o sacrifício humano, essa violência, nas religiões. E continua a ser em outras religiões do mundo antigo. A ficção moderna também pode mostrar que o desejo humano, distinto do apetite ou da necessidade, que essa é natural e necessária, é sempre despertado pelo desejo de outro, né? Seu estudo aí sobre as origens da violência, a violência e o sagrado, foi além aí ao argumentar que esse desejo imitado leva ao conflito e à violência. Então, por termos desejos similares e que não dá para todo mundo ter o que deseja, isso começa a gerar atritos, B.O.s, conflitos e leva à violência, às guerras. A religião, afirmou o jihad, originou-se com um processo de vitimização ou sacrifício que foi usado para poder sufocar a violência. Então, em vez de sair todo mundo matando todo mundo, vamos eleger um para matar, para morrer menos, né? Elege esse como bode expiatório, e aí, matando ele, a gente, teoricamente, está liberto desse pecado, desse mal. Então, matando o bandido, a gente vai estar liberto da violência que o bandido empreende. Mas aí tem outros, né? Um monte de país do mundo tem pena de morte e continua a gente cometendo crimes. Então, não resolve. Então, esse é o pensamento de René Girard, pessoal. Compreenderam aí? Pronto. Por hoje é isso.